Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a página 10, ó, página 10. E aí na página 10 vocês têm um assunto chamado de American Currency. É a moeda americana, tá? A gente vai estudar agora nessa página a moeda americana. Nós temos, ó, dentro do sistema monetário ó, dos americanos, lembrando que a gente utiliza o real. Eles utilizam, ó, diferente da gente, eles utilizam o dólar. Vocês têm aqui, ó, notes, que são as notas, e tem coins, que são moedas, tá bom? Então, aqui nas notas, ó, vocês têm um exemplo de notas como, ó, 100 ou 800, 100 dólares, ó, 100 dólares, dólares, ó. Esses dois L's, eles puxam bastante, ó, dollars, dollars. E aqui, ó, a gente tem 50 dólares, que são 50 dólares aí, ó. E aqui a gente tem $1. Então, se você vai utilizar para falar sobre a nota, você vai simplesmente, ó, exemplo. Se eu fosse colocar aí sobre 20 dólares, estivesse falando aí sobre 20 dólares, eu ia colocar apenas, ó, 20, que é o nome do 20, coloca o nome do número, e então você vai colocar o dólares. Aqui pra gente puxar e falar que é 20 dólares, aí ó, 20 dólares, tá bom? Só que nós temos, principalmente nas moedas, ó, a gente tem algumas regrinhas das moedas, que são as coins. Nós temos aqui o $1, ó, porque existe também a moeda aí de $1. Nós temos aqui, ó, para falar sobre os centavos, ó, a gente tem o cents. Então, vocês têm que lembrar bem, quando eu tô falando das notas, eu vou utilizar o dólares. Para falar das moedas, eu vou utilizar os cents. Cents, que são os centavos, tá bom? E aí, vocês têm os exemplos. 50 centavos aqui, ó, a gente tem 50 cents. Então, vou substituir o nome de dólares, ó, como no exemplo. Deixa eu colocar aqui o exemplo aqui da moeda. 20. Tem um ponto, galerinha, ó. Não confundam, tem um ponto. No nosso sistema, a gente costuma utilizar vírgula, tá bom? Então, para expressar os centavos, a gente sempre coloca o zero e coloca a vírgula, coloca aqui 80, a gente sabe que é 80 centavos. Só que eles utilizam o ponto no lugar da vírgula. Então, vocês têm que lembrar que onde a gente coloca a vírgula, eles vão utilizar o ponto para representar. Então, para falar de 20 centavos, a gente coloca o 0,20 e então, aqui a gente, no lugar de dólares, ó, coloca cents. Para falar de 20 cents, 20 centavos. Vocês têm o seguinte. Aqui, ó, em 50 cents, 50 centavos, nós também temos outra maneira de falar sobre 50 centavos, que é half, ó, half dólares. Esse half, galerinha, deixa eu apagar aqui. Half, ou half dólares. Isso daqui quer dizer metade, ó, metade. Então, aqui eu tô falando sobre a metade de $1. A gente tem metade de $1, então a gente tá falando aí de 50, ou então 50, ó, 50 cents, são 50 centavos. E aí a gente tem, ó, depois nós temos o 25 cents, que é o 25 centavos, ó. Percebam aí que eles utilizam um ponto. Lembrem-se que onde a gente utiliza vírgula, eles utilizam um ponto aí no sistema monetário, principalmente nos números. E aqui a gente tem, ó, os 25 centavos. Nós temos que ele também é chamado de a quarter. A quarter. Esse quarto, galerinha, é pra gente lembrar que o $1, ele é dividido aí em 4. Então, esse 4 aqui, ó, simboliza o 25 cents. O 25 centavos aqui, ó. Tá bom? Então, e quarto é porque o dólar é dividido aí, ó, em 4.
E aqui a gente tem os 10 centavos aqui, nós temos 10 cents ou a dime, Então, os 10 centavos, ó, ele também pode ser chamado de dime, a dime. Para a gente falar aí sobre os 10 centavos. Nos 5 centavos, ó, a gente tem a nickel, ó, 5 cents ou a nickel. A níquel. Para a gente falar sobre 5 centavos, nós também podemos utilizar o a níquel. E aqui, para falar de 1 centavo, nós temos, 1 centavo, a penny. Colocar aqui embaixo, penny. A penny, para a gente falar sobre 1 centavo. Então, se liguem, galerinha, principalmente, nas outras formas da gente falar aí sobre esses números, tá bom? Porque é bem mais fácil quando você vê o número e ver se ele tá falando sobre dólar ou cents. Só que quando tiver a quarter ou half dollar, a quarter, a dime, a nickel, a penny, você realmente tem que saber o que significa essas palavras, o que são essas palavras, porque ele geralmente não vem acompanhado do número e vem somente a palavra para indicar aí a moeda, tá bom? A quantidade do que a gente tá falando, o valor, palavra certa, o valor aí. E aí na primeira questão vocês têm o seguinte, aqui vocês têm os objetos, a gente vai colocar o preço de cada objeto desse, E aí, a primeira, na letrinha A, a pergunta é how much, Lembrem-se que eu já falei para vocês sobre how much. How much, que a gente utiliza para falar, aliás, para perguntar e falar sobre dinheiro. How much, How much is a ticket? Essa é a primeira pergunta. How much is da letra A? How much is the ticket? Quanto é que custa o ingresso, ticket? E aí, esse ingresso, ele custa, galerinha, it's $10. It's $10. Então, a resposta da letra A, vocês vão colocar lá no tracinho, vai colocar o S e vai colocar, 10. Lembrem-se que eles utilizam ponto, $10. Tá bom? Vocês podem colocar aí os números. Aliás, é só o número que você vai colocar aí. Coloca o símbolozinho do dólar e então você vai colocar aí $10 na letra A. Na letra B, agora a pergunta é how much are there's bananas? Quanto é que custa essas bananas? E aí vocês vão colocar que elas custam, coloquem aí o númerozinho na letra B. $1 and 40 cents. $1 and 40 cents. Então, na letra B, vocês vão colocar o número que se refere a $1, and você precisa colocar $1 e and 40 cents. Isso aqui é na letra B. Vocês vão colocar o número que se refere a isso, $1 and 40 cents. Na letra C, agora, tá perguntando o preço, how much is this box? Quanto é que custa essa caixa aí, de fish food, de comida de peixe? E aí a resposta é que ela custa $3. $3. Letra C, vocês vão colocar o número que se refere a $3. Então, esse é o preço da caixa aí de comida de peixe. E na letrinha D, vocês têm o seguinte, how much is that dog house? Quanto é que custa aquela casinha do cachorro? E aí, vocês vão colocar que ela custa $30. Letra D.
ela custa, ó, $30. Então, vocês vão transformar aqui, ó, do jeito que a tia colocou, você vai transformar o $1 em número, ó, $1.30. Vocês vão colocar os números. E aí, do jeito que eu fiz na letra A, ó, essa é a resposta da letra A. Eu dei pra vocês, aí vocês vão transformar essa parte. Letra C, $3, você vai transformar em números e vai colocar na letra C. Letra D, você vai transformar $30 em números, tá bom? E aí a gente vai para a segunda questão.